melhor do que algumas. Então, se esta for correta, a ordem dos acontecimentos seria como se segue. Primeiro, Jesus lava os pés de seus discípulos e lhes explica que ele lhes deu um exemplo a ser seguido. 3, do 1 ao 20. 2. Ele surpreende os discípulos contando-lhes que um deles o trairá. Judas sai. 3, do 21 ao 30. 3. Ele apresenta seu novo mandamento e prediz que Pedro o negará. 3, do 31 ao 38. Número 4. Ele institui a ceia do Senhor. Mateus 26, 26 ao 29. Marcos 14, 22, 25. Lucas 22, 17 ao 20. 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. Esse importante acontecimento, por ter sido totalmente descrito pelos sinotistas e por Paulo, não é repetido por João. 5. Ele eternamente instrui seus discípulos e os entrega aos cuidados do Pai. Discurso de despedida e oração sacerdotal, capítulos 14 e 17 do Evangelho de João. Note que, com a exceção do item 4, que João omite, essa é a ordem na qual o homem que foi testemunha ocular relata os acontecimentos, mas não estava Mateus presente também? Estava de fato, mas existe esta diferença entre o relato de João e o dos sinotistas, incluindo Mateus, a saber que, de modo geral, as notas de João sobre o tempo são aqui, e frequentemente, veja a página 49, item 2, mais numerosas e mais definidas do que a deles. Veja a página 49, enquanto os sinotistas, especialmente Lucas, não parecem ter qualquer intenção de nos dar um relato estritamente cronológico, João passa a impressão de que está nos dando este relato, como se evidencia pelas seguintes notas de tempo. Letra A, 3:2. E na ceia, o relato da lavagem dos pés vem a seguir. B, 3:21. Quando tinha dito estas coisas, Jesus ficou perturbado no espírito e testificou e disse. Segue o anúncio com respeito à traição de Judas. 13:21 ao 30. Letra C, 13:30. Então, tendo tomado o pedaço de pão, ele saiu imediatamente e era noite. Letra D, 13:31. Então, quando ele, Judas, tinha saído, Jesus disse, então segue-se o novo mandamento e a predição com respeito à negação de Pedro, 13:31 a 38. Agora nos voltamos ao item 2, o anúncio sobre o traidor e sua saída. Isso aconteceu enquanto eles estavam comendo, Mateus 26:21 e Marcos 14:18. Isso provavelmente o coloca no ponto F, na ordem da ceia pascal, como descrita na página 144. Jesus tinha dito algumas coisas que refletiram e aumentaram sua tristeza. Ele estava perturbado. Para o significado deste verbo, veja sobre 11, 33, 34 e 14:1. Ele tinha dito, e vocês estão limpos, porém nem todos vocês estão. 3:10. E aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. 3:18. Quando disse que nem todos eles estavam limpos, ele deu uma pista de que o conspirador ímpio que ele tinha em mente era um dos 12. Mas é provável que eles não tenham percebido esta insinuação. Jesus sabia que chegara a hora de falar mais abertamente sobre este assunto doloroso. Então não surpreende lermos. Quando disse estas coisas, referindo-se talvez a tudo que ele tinha dito nos versículos 6 ao 20, Jesus ficou perturbado no espírito. Para espírito, o original traz pneuma. Esse é um elemento mais elevado no homem visto em sua relação com Deus. É a mesma substância imaterial que na Septuaginta e no Novo Testamento é algumas vezes chamada de alma, que é psique. Marcos 12:30 e Atos 14:2, Filipenses 1:27. A sede da vontade dos desejos e das afeições, mas contemplada de um ponto de vista diferente. Algumas vezes, entretanto, os termos são usados de forma intercambiável. Lucas 1:46-47, Atos 7:59.
com Atos 15, 26. Jesus estava perturbado por causa do que ele tinha acabado de dizer e em vista do que estava para dizer. Ele testificou, isto é, de maneira impressionante. Ele fez uma declaração aberta. A expressão podia até mesmo significar: ele deu testemunho daquilo que, com o olho profético de sua alma, já tinha visto. Para o verbo testificar, veja sobre 1:5:1. Ele testificou e disse: muito solenemente lhes digo que um de vocês me trairá. Um de vocês, isso foi para eles algo completamente inesperado. Era um soco paralisador. O quê? O Senhor disse mesmo que um dos seus iria entregá-lo? Paradosei as autoridades para que elas fizessem com ele o que bem quisessem? 22. Os discípulos ficaram olhando uns para os outros, perplexos, sem saber de quem ele falava. Para o quadro completo, deve-se ler o sinótico sobre isso, Mateus 26, do 21 ao 25. Eles nos informam que quando Jesus disse: um de vocês me trairá, ele acrescentou: um que come comigo, Marcos 14, 18. Eles mostram que, em conexão com isso, Jesus caracterizou o ato do traidor como sendo, letra A, um ato que não tomava de surpresa, mas tinha sido totalmente determinado no eterno conselho de Deus. E B, um ato pelo qual seu executante tinha, a despeito de tudo, total responsabilidade. Veja Lucas 22, 22, Mateus 26, 24 e Marcos 14, 21. A descrição vívida da reação entre os discípulos mostra que o autor do quarto evangelho fazia parte do grupo. Ele nunca esqueceu aquele momento dramático. À medida que escrevia, sentia como se aquelas palavras arrasadoras de Jesus com respeito ao traidor estivessem ainda ressoando através do cenáculo. Aquele olhar de consternação avassaladora, apreensão séria e surpresa dolorosa na face dos discípulos companheiros de João, como ele tinha visto naquela noite, desfilou uma vez mais por sua memória. Novamente ele viu tudo tal como se estivesse acontecendo, não meio século depois ou mais, mas apenas uns poucos minutos antes. E como ele os tinha visto também, eles o tinham visto. Ele escreve: então os discípulos, naturalmente incluindo ele próprio, ficaram olhando uns para os outros, absolutamente pasmos. Eles estavam perplexos para saber, não tinham como saber. Note aporomenoi. Sem modo, sem recurso a quem ele se referia. Eles estavam totalmente perplexos. O anúncio chocante de Cristo evocava 3 respostas, e estas respostas vieram na forma de perguntas como segue. Primeiro, uma pergunta de total desconfiança. Certamente não eu, não é, Senhor? Esta foi a relação dos discípulos, com a exceção de Judas, Mateus 26, 22. 2. Uma pergunta de hipocrisia abominável. Certamente não eu, não é, Rabi? Esta foi provavelmente depois da considerável hesitação, a reação de Judas, Mateus 26, 25. 3. Uma pergunta de confiança inocente. Senhor, quem é? Essa foi, como veremos, a maneira como João, instigado por Pedro, expressou-se. Quando os discípulos perguntaram certamente: não eu, não é, Senhor? Jesus não dispersou o temor ou curou a autodesconfiança deles. Nem de imediato satisfez a curiosidade súbita. Ele deu uma resposta muito geral. Aquele que molhou sua mão comigo no prato, o mesmo homem me trairá. Mateus 26, 23. Mas Judas certamente não era o único homem que punha a mão no prato de Jesus. Por isso essa resposta não identificou o traidor. O que ocorreu foi o seguinte. Letra A. Ela enfatizou o baixo caráter da ação do traidor. E ao fazê-lo, isto serviu como uma advertência. Pense nisso. Pondo a mão no mesmo prato com o mestre e depois traindo-o, que Judas pondere sobre o que estava fazendo. Eu conheço suas intenções, Judas. Parecia estar dizendo o mestre.
A revelação deste conhecimento detalhado tinha a intenção de funcionar como uma advertência séria. Sim, no decreto incompreensível e abrangente existe espaço para admoestações solenes dadas àqueles que por fim se perdem. Pode-se perguntar como isso é possível? Eu respondo, não sei, não obstante, o fato permanece. Se não quisermos aceitar a ideia de advertências mesmo para os réprobos, perdemos alguma coisa do sentido desse relato. O caráter sério da admoestação implícita aumenta a culpa de Judas. Ele também fornece uma visão melhor e mais verdadeira da alma de Jesus. Antes de alguém estar pronto a negar a possibilidade de advertências sérias, mesmo para os réprobos, deveria estudar Gênesis 4, 6, 7, etc. Muitas outras passagens semelhantes podem ser acrescentadas a essas. Letra B. Ela direciona a atenção para a profundidade do sofrimento de Cristo. De maneira traiçoeira e humilhante, ele, Senhor da glória, está sendo entregue a seus inimigos. É muito importante ver isso. Nossa reflexão sobre o relato da paixão de Cristo não deve se perder em todos os tipos de detalhes relacionados a Judas, Pedro, Anás e Pilatos. Trata-se, afinal de contas, da história de seu sofrimento. Ela está centrada nele e não devemos nunca esquecer de perguntar como todas estas coisas o afetaram. Se ela mostrou, mais uma vez, que Jesus tinha um total controle da situação. Ele não foi tomado de surpresa, ele sabia exatamente o que estava acontecendo e o que ia acontecer nos mínimos detalhes. Veja sobre 3,19. Letra D. Ela forneceu uma oportunidade aos discípulos de se autoexaminarem. Esse ponto é frequentemente negligenciado, é contudo muito importante. Ao dar a resposta que está registrada em Mateus 26, 23, Jesus não identificou o traidor e, exatamente por não identificá-lo, o Senhor estava, na verdade, fazendo a todos um favor. Ele sabia que o autoexame seria o melhor exercício para homens como esses. Lucas 22, 24. Que cada um dos discípulos tenha certo receio de si mesmo, que eles fiquem cheios de graves apreensões com total autodesconfiança. Esses homens precisam de tempo para um autoexame e, assim, por uns poucos momentos, pelo menos, o trabalho de introspecção tem seu livre curso. Terá alguém orado o Salmo 139, 23 e 24? Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Versículo 23 e 24. Para um deles, Pedro, é claro, o suspense logo se tornou insuportável. João conta o que aconteceu, pois ele próprio estava envolvido no incidente. Estava se reclinando junto ao peito de Jesus, um de seus discípulos, um a quem Jesus continuamente amava. Então Simão Pedro fez sinal a este e lhe disse: Diga de quem é que ele fala. Os ocupantes do cenáculo estavam reclinados em sofás, divãs ou colchões em volta de uma mesa baixa. Ao entrar na sala, podia-se ver esses divãs arranjados na forma de um U invertido, com os convidados reclinados na extremidade oposta da mesa e dos dois lados. Cada homem, de frente para a mesa, estaria sentado de lado com seus pés estendidos na direção do chão. Ele estaria espichado sobre seu lado esquerdo e inclinado sobre seu braço esquerdo, a fim de conservar o braço direito e a mão direita livres para manusear a comida. Naturalmente que a pessoa da direita teria suas costas voltadas para seu vizinho e sua cabeça estaria descansando na frente do ou sobre o peito de seu vizinho, isto é, em seu seio, aquela parte ou dobra da vestimenta que cobre o peito. Assim estava reclinado no peito de Jesus, portanto, à sua direita, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus continuamente amava.
para uma discussão da possível distinção de significado entre dois verbos diferentes que significam amar. Veja sobre 21, 15, 17. Quem era esse discípulo a quem Jesus amava? Veja 13, 23 e 19, 26 e 20.2. É Philei, 21, 7 e 20. As tentativas de identificá-lo têm sido numerosas. Pelas razões apresentadas nas páginas 29 e 33, aderimos ao ponto de vista tradicional de que esse discípulo amado era João, o autor do quarto evangelho. Ora, é claro que Jesus amava a todos os seus discípulos verdadeiros. Todavia, o título de discípulo a quem Jesus amava foi dado a esse único discípulo, somente a ele. Não será possível que os outros lhes dessem este honroso título quando notaram o caráter íntimo do companheirismo entre ele e o mestre. Se isso estiver correto, João simplesmente estava fazendo uso do título que os outros lhe tinham dado, e não seria possível que essa relação ímpar entre Jesus e João estivesse radicada no fato de que, por causa da distribuição soberana de dons e talentos feita por Deus, João era o que melhor entendia Jesus dentre todos os outros. Além do mais, quando o evangelista se denomina como sendo discípulo a quem Jesus amava, ele não está se gabando do seu próprio amor pelo mestre. Ao contrário, ele está se gloriando no amor de seu mestre por ele. Essa glorificação não é pecaminosa. Simão Pedro fez sinal a este. Tem sido feitas tentativas para indicar os lugares ocupados, respectivamente, por Jesus, João, Pedro e Lucas. Não, João, Pedro e Judas. Mas a parte do fato de que João estava reclinado sobre, em frente de o peito de Jesus, pouco sabemos. A informação que nos é dada neste relato é insuficiente para levar a resultados conclusivos, como fica evidente pelo conflito nas opiniões dos intérpretes. Um bem conhecido expositor coloca Pedro próximo à direita de João, porque então Pedro faria um sinal a João. Outros o veem reclinado atrás de, ou seja, à esquerda de. Jesus não teria essa posição, tornado a conversa entre Pedro e João um pouco desajeitada. Tendo Jesus no meio dos dois, e muito provavelmente acompanhando Eder Shein, colocam Pedro diretamente do outro lado da mesa, em frente a João. O que é melhor, mas não passa de uma possibilidade. Aqueles que adotam o último ponto de vista frequentemente acrescentam que Simão, por estar bastante envergonhado por causa da lição que Jesus lhe dera na lavagem dos pés, tinha se apressado em ocupar o lugar inferior. Mas tudo isso são meras conjecturas. Pedro sinalizou para João. Ele lhe deu o crédito por saber mais do que ele de fato sabia. Simão estava convencido de que João sabia quem Jesus tinha em mente quando disse: "Um dentre vocês me trairá", porque João estava guardando essa informação só para si. Então, tendo conseguido chamar sua atenção, Pedro lhe pede: "Diga de quem é que ele fala". Versículo 25. Então, tendo se reclinado novamente sobre o peito de Jesus, ele lhe disse: "Senhor, quem é?" Esta é uma pergunta de uma confiança serena e infantil. Veja antes sobre 13:22. João se dirige a Jesus como seu divino Senhor. Veja sobre 1:38 e 12:21. Era muito fácil que João, que estava reclinado tão perto do peito de Jesus, inclinar um pouco sua cabeça para trás, de modo a olhar direto nos olhos do Mestre. Com franqueza e simplicidade admiráveis, inteiramente convencido de que Jesus não o desapontaria. João faz a pergunta: "Senhor, quem é?" Versículo 26. Então Jesus respondeu: "É aquele a quem eu darei o pedaço de pão depois que o tiver molhado." Tendo molhado um pedaço de pão, ele o tomou e o deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Ao que parece, mesmo antes de João ter formulado sua pergunta, Jesus já havia partido um pedaço de pão
asno de um dos pães achatados que estavam sobre a mesa. Segurando-o na mão, ele sussurra ao seu discípulo amado que o traidor era o homem a quem ele ia dar aquele bocado de pão depois de o molhar. Então, depois de o molhar na vasilha, que continha ervas amargas, vinagre e sal, ou em uma que continha um molho feito de frutas esmagadas, provavelmente tâmaras, figos e passas, representando as frutas da terra, água e vinagre, as duas ervas amargas e frutas amassadas podem até ter sido misturadas em uma molheira, como era a prática costumeira nos anos posteriores. Ele o tomou e entregou a Judas Iscariotes, veja sobre 6,71. Agora João sabia quem era o traidor e é possível presumirmos que ele imediatamente passou essa informação a Pedro por meio de um sinal, mas isso não consta do relato. Pois Jesus usou este método para responder à pergunta de João, porque ele simplesmente não cochichou de volta Judas? Era a fim de gravar bem em Judas a enormidade de seu crime, para que servisse de advertência adicional. Veja sobre 13:22. Judas estava pronto para trair aquele cujas mãos o tinham alimentado. Versículo 27. Então, depois do pedaço de pão, Satanás entrou nele. O diabo tinha colocado uma sugestão maligna no coração de Judas. Judas tinha agido a partir dessa sugestão. Agora o diabo, aqui chamado Satanás, isto é, o adversário, entra no coração de Judas. Esse é o método que ele usa costumeiramente para com aqueles que não resistem a ele. Satanás toma total posse da alma do traidor. Como o evangelista descobriu, isso não foi revelado. Judas é agora uma pessoa completamente endurecida. As advertências de Jesus não tinham recebido a devida atenção. Agora elas não mais seriam dadas. Jesus nada mais tem a fazer com relação a Judas. Então Jesus lhe disse: o que você está fazendo, faça mais rapidamente. Ou, o que você está fazendo, faça-o rápido. A mesma palavra que, traduzindo por mais depressa ou rápido, taxion. Ocorre também em 20.4. O outro discípulo correu à frente mais depressa que Pedro. Assim, rapidamente, Jesus despediu Judas e, ao mesmo tempo, revelou que ele, Senhor de todos, era plenamente Senhor da situação. Todos os detalhes de sua paixão, inclusive a hora certa de cada coisa, estavam em suas mãos, não nas mãos do traidor. No plano de Deus estavam em suas mãos. No plano de Deus tinha sido decidido que o Filho de Deus faria uma oferta pelo pecado por meio de sua morte na cruz, e que isso aconteceria na sexta-feira, no 15º dia de Nissan. Aquele não era o momento escolhido pelo Sinédrio ou por Judas. Por essa razão, Judas teria de trabalhar mais depressa. E Judas, de fato, se apressou, provavelmente porque ele agora sabia, Mateus 26:25, que tinha sido desmascarado. Ele estava provavelmente com medo de que, a menos que agisse com rapidez, toda a conspiração fosse por água abaixo. 28-29. Ora, nenhum daqueles que estavam reclinados sabia porque ele tinha lhe dito isso. 29. Pois alguns estavam pensando como Judas tinha a caixa de dinheiro, que Jesus estava lhe dizendo: compre o que precisamos para a festa, ou que ele dissera isto porque Judas desse alguma coisa aos pobres. A essa altura, 3 ou 4 pessoas à mesa sabiam da identidade do traidor. Jesus, que sempre soube desde o princípio. Judas, evidentemente, João e provavelmente Pedro. Certamente não é necessário supor que a conversa entre Jesus e João, registrada em 13:25-26, tenha sido ouvida por todos. Sabemos que a boca de Jesus estava muito perto do ouvido de João e vice-versa, porque então esses dois conversariam entre si
em um tom de voz que não fosse baixo. Entretanto, as palavras que você está fazendo, faça mais rapidamente. Foram ouvidas por todos e faz entender que para os outros discípulos, todos exceto Judas, João e provavelmente Pedro. Essas palavras eram um enigma, mas que elas deviam ser inteligíveis a João e a Pedro. Como é que o evangelista diz que ninguém percebeu porque Jesus deu essa ordem incisiva? A resposta tem provavelmente de ser buscada nessa direção geral. Quando alguém está profundamente chocado por uma notícia totalmente inesperada, leva tempo para a mente ajustar-se à nova situação. É provável que nem João ou Pedro, nem nenhum dos outros jamais imaginassem o mal de Judas. Assim, eles não poderiam, de um momento para outro, ser capazes de somar 2 mais 2. Eles não foram capazes de ligar as palavras da dispensa 3:27b com a ação simbólica de identificação 3:26b. Posteriormente, ao refletir sobre essa cena inesquecível, os discípulos trocaram opiniões. O evangelista descobriu que nessa noite memorável, alguns deles repassando na mente o dito enigmático de Jesus a Judas: o que você está fazendo, faça mais rapidamente. Chegaram à conclusão sobre o que essas palavras de fato significavam. Eles tinham pensado que, visto Judas ser o encarregado das finanças, era quem tinha a caixa de dinheiro. Ele estava sendo orientado a comprar o que fosse necessário para a festa de 7 dias. Veja sobre 13:1, ou que o tesoureiro tinha recebido alguma instrução velada para que desse alguma coisa aos pobres. Isso incidentalmente indica que os discípulos consideravam normal Jesus promover a caridade e benevolência cristãs. Contra a ideia de que essa era a noite de ceia pascal, tem-se formulado a objeção: como é possível que Judas fosse comprar alguma coisa naquela noite? Ora, a dedução dos discípulos indica que, pelo menos, nem tudo em Jerusalém ficava fechado todas as noites. Em nossas grandes cidades, algumas lojas de conveniência ficam abertas a noite toda. E se coisas podiam ser compradas durante outras noites, por que não na noite de Páscoa? É difícil ver por que em Jerusalém, durante essa noite específica, fosse absolutamente impossível obter provisões em qualquer lugar. Deve-se ter em mente que exatamente então deveria haver muita atividade em toda a cidade. Os peregrinos que estavam hospedados fora de Jerusalém estavam retornando aos seus alojamentos depois da ceia pascal. As grandes portas do templo ficavam abertas até meia-noite a fim de começar os preparativos iniciais para as oferendas do Shagigá, sacrifício festivo. E aos pobres naturalmente estavam em evidência perto do templo e onde quer que houvesse gente. O ônus da prova certamente repousa sobre aqueles que buscam estabelecer que nessa noite nada podia ser comprado, fosse nos recintos do templo ou em outros lugares da cidade. Veja a Eder Shein. Versículo 30. Judas aparece todo o tempo como um hipócrita. Não se pode confiar nele. Quando no final do ministério da Galileia, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Judas, ao permanecer com Jesus, fingiu ser um discípulo verdadeiro. Veja sobre 6:70-71. Quando Maria de Betânia ungiu Jesus, Judas fingiu estar preocupado com os pobres. Quando, durante essa mesma noite da ceia pascal, o mestre fez este anúncio surpreendente: um de vocês me trairá. Tinha arrancado uma rápida reação de muitos lábios. Certamente não eu, não é, Senhor. Judas também se juntou ao grupo. Certamente não eu, não é Rabi. Isso também era meramente fingimento. E agora, uns poucos momentos depois, quando Jesus estende a Judas o bocado de pão, este atrevidamente o apanha, como se tivesse o direito de aceitar comida
da mão daquele cuja destruição ele tinha ajudado a tramar. Se alguma vez existiu um homem como uma consciência cauterizada, esse homem era Judas. Judas estava naturalmente muito contente por atender à ordem de Cristo de fazer depressa o que ele estava fazendo. Então, tendo tomado o pedaço de pão, ele saiu imediatamente e era noite. Ele saiu imediatamente e foi conferenciar com as autoridades quanto ao lugar e hora da prisão. É agora ou nunca, a conspiração tinha sido descoberta, portanto, corria risco de ser frustrada se eles não agissem imediatamente. Era noite quando Judas deixou aquela sala, era noite lá fora, era noite também em seu coração. 13:31 ao 38. 31, versículo 31. Então, quando ele saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele. Com a despedida de Judas, a sorte estava lançada. Não como se tivesse havido alguma incerteza a respeito do plano divino de Jesus morrer por seu povo. O decreto eterno de Deus é absolutamente imutável e certamente se realizará. Mas agora, com a dispensa de Judas, a realização deste plano na história alcançou outro estágio decisivo. Quando Jesus despediu Judas com as palavras: o que você está fazendo? Faça mais rapidamente. Ele, dessa forma, novamente demonstrou sua disposição de entrar nas águas profundas e escuras da morte eterna pelos seus. O Senhor sabia que tinha sido com esse propósito em mente que Judas tinha deixado a sala, ou seja, revelar às autoridades o paradeiro de Jesus e mostrar-lhes como eles o poderiam prender. Com total conhecimento desse fato, o mestre tinha apenas dito a esse pecador endurecido que fosse em frente e fizesse mais rápido o que já estava em andamento. Isso mostra que o filho queria ser obediente à vontade do Pai e que ele queria, por meio de seu sofrimento e de sua morte, tornar manifesto o seu glorioso amor aos eleitos. Por meio dessa obediência e desse amor, Jesus, como Filho do Homem, veja sobre 12:34, foi glorificado. Ele estava glorificado exatamente agora, ao dizer estas palavras ao traidor, e a glória ainda estava sobre ele. Ele tinha visto a vinda da tempestade, mas em vez de evitá-la, caminhou diretamente para ela, como uma galinha que, ao praticar o ato de abrir suas asas e proteger seus pintinhos, assim permitindo que a chuva caia torrencialmente sobre suas próprias costas, enquanto seus pequenos ficam perfeitamente a salvo, arranca a expressão de admiração dos lábios de quem estiver assistindo, também ele, e ainda muito mais o Senhor, no ato de despedir Judas, reflete glória sobre si mesmo, pois ao fazer isto ele permite que a tempestade não de chuva, mas de ira, caia sobre si mesmo, enquanto protege os seus. Essa era sua glória, veja sobre 1:14. Consequentemente, nesse exato momento, que parece representar derrota, desonra e desastre sobre ele, o Filho do Homem está, na realidade, sendo glorificado. E graças à intimidade infinita existente entre quem o enviou e o enviado, Deus estava sendo glorificado nele. Os dois são inseparáveis. Sempre que pensamos no sofrimento de Cristo, nunca sabemos o que admirar mais, se a submissão voluntária do Filho a essa morte por este povo ou o desejo do Pai de entregar este Filho para morrer por esse povo. Versículo 32. O que tinha ocorrido é uma garantia para o futuro, se Deus foi glorificado nele. Observe que é nele e não meramente por ele, da mesma forma que um pai é honrado não apenas por seu filho, mas também no caráter e comportamento de seu filho. Deus também o glorificará em si mesmo. Pai e filho são glorificados um no outro, pois, embora eles sejam duas pessoas, eles são um em essência. Por meio da paixão, ressurreição, ascensão e coroação, Deus glorificará o Filho em união íntima com Ele mesmo, de modo que a glória do Filho reflete a glória do Pai
e vice-versa. Sim, imediatamente ele o glorificará. De fato, imediatamente, pois o Getsemane, Gábata e Gólgota estão logo ali. Ao virar da esquina, era noite, 13h30. Em poucas horas, o Filho do Homem estaria, entretanto, no Getsemane. Versículo 33. Filhinhos, ainda por pouco tempo estou com vocês. Vocês me procurarão, e como eu disse aos judeus, assim digo a vocês agora: para onde eu estou indo, vocês não podem ir. Versículo 33, filhinhos, já li. Sabendo que em poucas horas a associação diária de seus discípulos terminaria para nunca mais ser retomada de maneira terrena, o Senhor se dirigiu a eles muito carinhosamente como filhinhos. Esse é o único texto dos evangelhos que esta palavra teknia ocorre. A palavra grega, né? Teknia. No Novo Testamento ela é usada uma vez por Jesus e muitas outras vezes pelo discípulo a quem Jesus amava, João. Este a empregou nas seguintes passagens, em 1 João 2:1 e etc. Ao usar esta forma de tratamento aqui, em 13:33, Jesus deixa claro que os discípulos, embora espiritualmente maturos, eram muito amados por ele. Para o pensamento contido neste versículo, veja também sobre 7:33 e etc. Na festa dos tabernáculos, 6 meses antes, Jesus tinha dito aos judeus que ele estaria com eles somente por um pouco mais de tempo. Os meses se tornaram semanas os meses se tornaram semanas e estas dias e por fim horas. Somente mais umas poucas horas a partir de agora, e o dia a dia, em um sentido físico de companheirismo entre o Mestre e seus discípulos, cessaria para sempre. Por meio de sua morte, Jesus iria para o Pai. As esperanças dos discípulos seriam arruinadas. Eles sentiriam saudades dele, isto é, de sua proximidade física, e nesse sentido que eles o buscarão, isto é, sua presença visível, e isso antes e depois de sua morte e depois de sua ascensão. Veja Lucas 24:21, Atos 1:11. Essa busca é muito semelhante a um pronunciamento de um suspiro, ouvido com frequência desde aquela época. Se Jesus ainda estivesse na terra, não apenas eles não seriam capazes de trazer Jesus de volta à terra, mas também não seriam capazes de ir para onde ele estava. Para onde eu estou indo, vocês não podem ir. Ele ia para o Pai. Eles não podem ir para o Pai, isto é, não até depois, 13:36. Não até que morressem. Em conexão com a morte, a grande diferença entre os verdadeiros discípulos de Cristo e os inimigos judeus será revelada. Estes últimos não irão para o Pai, mas morrerão em seus pecados. 8:21. Mas embora os discípulos não fossem capazes de regozijar-se na presença visível de Jesus, eles ainda seriam capazes de gozar da companhia uns dos outros. Portanto, Jesus continua. 34. Um novo mandamento eu lhes dou, que vocês continuem amando uns aos outros, assim como eu os amei, que vocês também continuem amando uns aos outros. No quarto evangelho, o termo que traduzimos por mandamento aqui em tolé é usado em 3 conexões, como segue. Letra A. Com respeito ao mandamento legal ou ordem dada pelo Sinédrio. Letra B. Com respeito ao mandamento, à instrução dada pelo Pai a Jesus. Letra C. Com respeito ao preceito dado por Jesus a seus discípulos. Embora estes 3 significados sejam muito relacionados, mesmo assim é provavelmente melhor fazer distinção entre eles.
Um mandamento legal ou ordem é dada por homens que podem ou não ter um interesse pessoal e caloroso pelas pessoas que são obrigadas a obedecê-la. Certamente não existe evidência que mostre que o sinédrio estava cheio de afeição pelo povo. Quando usada neste sentido, a palavra tem o sabor de que é eterno, oficial e codificado. O mandato ou instrução dada pelo pai ao filho é a direção que o enviador, em seu amor, dá ao enviado, em completa harmonia com o plano eterno sobre o qual eles concordaram. O preceito é uma regra feita por Jesus e ilustra mediante seu próprio exemplo para a regulação da conduta e atitude interior dos discípulos para com Cristo, um para com o outro e o mundo. Ainda que não façamos objeção ao termo popular Novo Mandamento e dele façamos uso, contudo aqui no versículo 34, a palavra é usada no sentido de preceito. Tanto o mandato como o preceito nascem do amor. Portanto, quando a necessidade exige, para mostrar que o mesmo termo é usado no original em ambas as cláusulas da sentença, os dois termos podem ser usados para ambas as ideias. O preceito dado aqui é novo, kai, né, não nea. É caracterizado pelo frescor e pela beleza do amanhecer, é totalmente desejável. De fato, é verdade que o novo mandamento, que requer amor para com o seu próximo, para com os filhos de seu povo, já é encontrado no Antigo Testamento, Levíticos 19, 18, Provérbios 20, 22, etc. Na verdade, amor para com Deus e para com o próximo é o sumário da lei, Marcos 12, 29. Mas a novidade do preceito aqui promulgado é evidente pelo fato de que Jesus requer que seus discípulos mostrem amor uns pelos outros, com os outros como ele os amou. Seu exemplo de amor constante, note e continue amando, é autossacrificial. Pense em sua encarnação, ministério, terreno, morte na cruz. Deve ser o padrão para sua atitude de reciprocidade. Pelo fato de a obediência voluntária a esse preceito ser de importância fundamental para o bem-estar espiritual dos discípulos e, na verdade, de toda a igreja, e porque seu próprio coração transborda de amor, Jesus repete este preceito. Versículo 35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se